Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração, de louvor ao nosso grande Deus. E quero já lhe convidar a ficar em pé para fazer uma leitura. Se puder projetar ali, Paulo, é o Salmos 99. Salmos 99. São 9 versículos. Nós queremos ler neste momento do versículo 1 até o versículo 5. Aqui fala do nosso privilégio de adorar e exaltar o nome do nosso Santo Deus. Salmos 99, do 1 ao 5. Eu vou ler o primeiro e você pode ler um após o outro, de maneira bem mais forte aí, esses versículos. Do 1 então ao 5, versículo 1. O Senhor reina, trema os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto que todos os povos. Louvem o teu nome, grande é e tremendo, pois és santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidades, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante dele, a cabelos de seus pés, pois é santo. Amém? Até aqui, depois vamos continuar. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, interceder. Na oração nós nos achegamos a Deus, nós nos aproximamos, procuramos e sabemos que Deus está atento daqueles que com oração sincera pede sabedoria e quer viver no amor de Deus. Que seja o nosso desejo agora e sempre. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nesse dia no qual temos separado e no qual o Senhor separou, o dia da ressurreição, nós lembramos, ó Deus, de tanta misericórdia e graça, que nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos alcançado, tem feito, ó Deus, maravilhas no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Esse texto agora lido, Deus, desses versículos, está conclamando o teu povo em toda a terra, aqueles que conhecem a Ti, que passaram e reconhecem quem é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Após uma semana, Deus, de lutas, trabalhos, estudos, o Senhor tem recomeçado mais uma vez, dando-nos a oportunidade. Assim como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada domingo, nós vemos também, ó Deus, mais um ciclo, no qual o Senhor inicia em nossas vidas. Obrigado por cada criança, jovem, adolescente, cada adulto que se faz presente. Nos ajude a sermos adoradores verdadeiros, em espírito e em verdade. Toma esse tempo, que possamos aprender mais da Tua Palavra e termos mais força, nos achegar sempre diante do Senhor. No nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Temos agora 2 hinos, o número 3 e depois o 62 sendo aqui projetado. Número 3 e o 62.
irmãos podem sentar-se nesse momento. Já adiantando também mais uma vez a leitura lá de Filipenses. Então abra a palavra de Deus neste texto, no qual, culto após culto, nós estamos verificando os princípios e ali os textos principais. Capítulo 1 ainda, leitura sendo do versículo 3 em diante. Filipenses, capítulo 1. Vai ser posto aqui, eu vou estar lendo, os irmãos também acompanham. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo nessa igreja, no qual essa parte é conhecida como ações de graças, e eu tenho dado outro título, daqui a pouco nós vamos verificar a mensagem, mas é ações de graças, no qual o apóstolo Paulo também tinha essa maneira toda carinhosa de se expressar na maneira inicial com os destinatários da carta. Então aqui nós temos esse desejo importante de Paulo. Versículo 3 a 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos? Então aqui nós temos essa linda oração, do qual nós vamos estar meditando em alguns instantes. E não somente temos essa oração de Paulo, mas como nós olhamos as epístolas, ele registra que ele está orando, que ele está intercedendo por aqueles amados irmãos e pela igreja. Então hoje vamos verificar sobre essa oração. E falando de oração, deixando aqui alguns avisos, petições, que vamos interceder uns pelos outros. Nessa semana, uma pessoa conhecida, mais a minha família, um irmão que foi membro ali da igreja lá em Brasília, Igreja do Calvário. Ele sempre trabalhou juntamente com as igrejas, apoiou, sempre estimulando outros também a servir a Deus. Ele estava com Covid, foi entubado e veio falecer de uma maneira assim bem mais rápida do que nós esperávamos. Então, oração de conforto para o missionário José Maria e os auxílios que ele está recebendo, precisa a família, na verdade, em toda a questão que ele necessita nesse tempo de luto e de tudo que acontece após então tanto a enfermidade agora o falecimento dele. Então lembra de orar pela família do missionário José Maria. E você conhece também alguém, porventura, que está doente, você pode estar compartilhando conosco para que nós possamos estar orando. E é uma lista grande da nossa denominação, da nossa associação, que eles passam dos pastores, que servindo a Deus, tanto brasileiros como americanos, vários irmãos missionários aí estão nessa luta da Covid. Então queremos lembrar também esses outros que estão enfermos. Orando sempre pelo pastor Roberto Malóis. Hoje, após o culto, queremos ligar para eles e ter mais informações, mas que Deus já esteja abençoando esses servos do nosso bom Deus. Nós oramos e nós apoiamos o ministério também do missionário Aaron e a sua esposa, no qual compartilhamos os seus pedidos, as bênçãos, as lutas nos quais eles estão envolvidos. Então, oramos sempre. E pelas demais igrejas, irmãs, aqui de Campinas, região, a nossa igreja, e que o ministério de Deus continue através das nossas vidas.
Nós vamos ter uma oração nesse momento, e mesmo sem usar o microfone, gostaria que o Marcos pudesse orar pelos missionários e pela família do José Maria. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos graças pela sua casa, Pai, ouvir a sua palavra, que o Senhor venha para nossos corações nessa noite. Principalmente, ó Pai, aquele que nós perdemos hoje, o missionário José Maria, ó Pai. Que o Senhor possa ali estar com a família dele, confortando ali, ó Pai, essa perda tão grande, ó Pai. Que é um servo de Deus, que leva a sua palavra, levou a sua semente aos corações. Esteja, Pai, suprindo toda a necessidade ali da família dele, ó Pai, em todas as áreas. O Senhor sabe, ó Deus, e o Senhor não deixe faltar nada ali, Pai, no lar dele. E também, ó Pai, proteja a família dele, cada dia, cada momento ali. Esteja, ó Pai, também abençoando outros missionários também, que o Senhor sabe, Pai, e levando sustento da sua família, Pai, que o Senhor possa estar com eles também. Obrigado, Senhor Jesus, abençoa o culto, abençoa a palavra que será pregada, Pai, o louvor também, ó Pai, que tudo seja conforme o seu querer e o seu poder, Pai, em nossas vidas. Que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar por aqueles que também estão fazendo estudo bíblico, tanto nossos pequeninos, lembrando aí o Adrian, a Bianca, o João Marcos, e também o casal Léo e a esposa, que Deus venha abençoar grandemente com o estudo lá do Evangelho de João. Muitos aqui já fizeram esse estudo e sabem da importância de aproximarmos de Cristo através da palavra, dos ricos conselhos celestiais. Então, que você possa estar aí firme nesse propósito. Firmes também nas suas leituras diárias, nós colocamos isso como uma prioridade, e não deixando de interceder uns pelos outros, sempre. Pela saúde, pelo emprego, pelo sustento e por essa obra. Então, sempre compartilhe das suas necessidades, das suas bênçãos, juntamente uns para com os outros. Nós vamos ter agora 2 cânticos ainda. É o Senhor Te Quero e Em Espírito. Se você pode ficar em pé mais uma vez, para continuar a adoração ao nosso bom Deus. Senhor Te Quero e Em Espírito.
espírito e em verdade. Tem uma repetição ali, né? As vozes dos homens. Eu tento pegar junto àquele e aquele, a voz feminina. Podemos cantar, queridos? Vamos orar mais uma vez, agora pela palavra. Nascida, pode orar? Daí mesmo? Oremos neste momento. Santo Deus, Pai eterno, obrigada, Senhor, pelos louvores que já tivemos aqui. Queremos te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos quebrantar, Senhor, que a tua palavra possa penetrar em nós, vivemos cada dia, Senhor, diante de ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos textos principais aqui de Filipenses, no capítulo 1, é o 21, e creio que todos já decoraram, e que nossa vida possa ser, de fato, na presença de Deus. O texto nos fala que, para mim ou para cada um de nós, o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou o morrer é lucro. Nós vamos para a palavra nesse momento, do versículo 3 ao 11. Nessa próxima meia hora, temos esse desejo de expor os ensinamentos que aqui nós temos. Eu tenho colocado aqui, queridos, como título, as 3 atitudes de Paulo, ou as 3 atitudes do apóstolo Paulo. Agora, na sua Bíblia, normalmente tem aquelas marcações que talvez falem de oração ou de agradecimento. E vai estar, de fato, essas orações, esses agradecimentos. Mas são 3 atitudes iniciais de Paulo, aqui expondo aos queridos irmãos lá de Filipenses. E aplicação sempre geral, atingindo a nossa vida e cada um de nós. Mas ele começa com aquela palavra ali, dou graças. O apóstolo Paulo dando graças. Ele agradecendo, ele fazendo da sua vida mais uma vez um louvor a Deus. Então, ações de graças para Paulo
em seus ensinamentos é algo fundamental na vida ou atitude de um cristão verdadeiro. Então, ações de graças seria como elevar o coração diante de Deus, agradecendo particularmente ou até de maneira pública. É não se calar mediante os benefícios imerecidos da parte de Deus. Então, expressar todo o benefício recebido é de fato louvar a Deus pelo que Ele tem feito, daquilo que nós achamos que é algo de gratidão, ou até temos grandes exemplos de momentos de dificuldade, ter força em Deus e ainda assim conseguir agradecer, porque Deus não está em falta com nenhum de nós. Então Paulo dizendo, olha, eu estou agradecido, eu agradeço pela vida de cada um de vocês. E durante a mensagem eu quero fazer algumas breves perguntas. Você agradece a Deus pela sua vida? Você tem a atitude de agradecer a Deus pela família? Agradece a Deus pela existência da igreja? Pois é o que Paulo aqui está dizendo, mesmo estando lá em prisões. Já temos mencionado diversas vezes Paulo aqui preso, mas isso não causava no coração dele amargura tal de não reconhecer ainda que Deus estava ali livrando, ajudando e abençoando. Então, estou dando graças a meu Deus. Ele começa com essa expressão. Então, primeiro, atitude, ações de graças do apóstolo Paulo. E aqui é sempre ele fazer isso. Porque o texto diz que era todas as vezes que me lembro de vós. Ações de graças constantes. Você não vai ver Paulo murmurando. Você não vai ver Paulo reclamando, de forma alguma. Ele colocava até as suas necessidades, que eram reais. Mas sempre dizendo, ainda eu agradeço. E ele me deixou orientado, inspirado pelo Espírito Santo, em tudo dai graças. Então seja grato pelo muito, ou seja grato pelo pouco. É o que Paulo fazia, de maneira constante, nessa oração. Uma oração abrangente e constante, no qual nos ensina que é a vida, então, de quem se aproxima de Deus. Então, Paulo tinha, assim, boas recordações daqueles irmãos. Ele pensava na igreja de Filipenses e já agradecia. Ele recordava tudo o que aconteceu aqui há 10 anos antes, até chegar à escrita dessa carta. Então, talvez lembra das conversões, ele lembra aí, que nós vamos ver do apoio que ele tinha, e tudo o que acontecia. Então, lembranças de agradecimento. Se fôssemos examinar ou deixar Deus examinar o nosso coração, o que teria mais ali, se fosse uma balança? Agradecimento? Ou talvez queixas? Mas aqui Paulo agradecendo mesmo, causando no seu coração, quando ele recordava daqueles irmãos, talvez individualmente da igreja toda, bons sentimentos. Quando ele punha-se a recordar daquela igreja e da vida daqueles irmãos. E eu pergunto também, você pode lembrar de alguma vida, de alguém, e aí você, recordando essa pessoa, motivo de gratidão, mesmo que passou-se um bom tempo, você relembra e você leva ainda diante de Deus aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ou um parente, ou um vizinho, alguém que você pode ou pode ainda relembrar com gratidão. Como aquela pessoa foi um esteio, foi uma ajuda em um momento de dificuldade. Ou sempre aquela pessoa estava disposta a ajudar. É o que Paulo está fazendo aqui. Essa igreja, ela foi uma igreja sempre presente na vida do apóstolo Paulo. Então ele fala, sempre que eu me lembro, sempre que eu estou orando, eu não posso deixar de agradecer. Pela prática que aqueles irmãos tiveram no passado, isso repercutia na vida de Paulo como benefício. Então ele sempre fazia isso. Pergunto ainda, a minha vida, a sua vida, é motivo de gratidão para outra pessoa? Será que alguém hoje, ou essa semana, lembrou da sua vida, e aí pensou dessa forma tão gostosa, né? Com sentimentos bons. Como eu agradeço pela vida daquela pessoa, daquele irmão ou daquela irmã. Porque veja, quando nós lembramos, ou nem todas as pessoas são lembradas de maneira assim, de ânimo. Há pessoas que são lembradas
mas não desse sentimento bom que Paulo aqui vai estar falando. Tem pessoas que quando alguém lembra dele ou dela, não é sentimento feliz, não. Talvez lembra de brigas, lembra de ingratidão, do que aconteceu lá no passado, ou talvez no constante, e tenta até esquecer daquela situação. Mas aqui Paulo lembra dessa igreja e devemos colocar a nossa vida como quando alguém lembra de nós, toca no nosso nome. Deve ser de alguma forma render honra e glória para o nosso Deus. Felizmente, nós sabemos de pessoas então que trazem amargura e rancor quando elas são lembradas. Mas a nossa busca em Cristo é desse lado aqui do qual Paulo fala, sempre com atidões de graça. Então Paulo sempre agradecia nas suas orações, de maneira alegre, porque agradecimento é ligado a isso. Ele lembrava talvez diariamente. Paulo ele pregou, ele evangelizou, passou por muitas cidades, muitas igrejas, e nós cremos que ele tinha aquela atitude, como deve ser de todo aquele que conhece a Cristo, lembrar de maneira específica ou de maneira geral, mas que seja diariamente, daqueles irmãos que contribuíram em suas vidas. E essa igreja foi uma igreja tão próxima de Paulo, que ele fala, não posso deixar de agradecer. Nós temos no Antigo Testamento, o profeta Samuel, falando que eu não posso deixar de orar, de interceder, de fazer o que é correto. Então nós perguntamos, você ora pelos seus irmãos de maneira graciosa? Você lembra diariamente desse ministério ou de outros? De locais onde você passou e foi abençoado? Você tem essa mesma atitude? Então Paulo nos dá esse exemplo, de continuamente agradecer e lembrar daqueles que passaram a nossa vida. E Paulo fazia isso, porque ele tinha isso fortemente em seu coração. Aqui diz o texto que ele, em suas súplicas ou em suas orações mais intensas, ele lembrava do ministério daqueles queridos irmãos. Então é orar a favor, é desejar que tudo vai bem. E é o que Paulo fazia. Para Paulo ele fazia isso com alegria, porque a oração é feita com alegria. A oração é o nosso respirar, o nosso buscar em Deus. Para Paulo, agradecer e orar não era um fardo. Pelo contrário, ele aqui sempre vai emanando nas Escrituras que era um privilégio ter recebido da graça de Deus e agora pode agradecer ao Deus e àqueles que Deus usou também em sua vida. Então isso é que Paulo sempre demonstra, gratidão e alegria quando recordava daqueles irmãos. Então é possível sempre fazer isso, sempre, todos os dias, levantando, agradecendo, passa-se o dia, chega a noite, você olha um resumo da sua vida, ou daquele dia, e você tem que pontuar com gratidão algumas coisas, ou várias delas que aconteceram na sua vida. Mas, especificamente, por que Paulo, de fato, agradecia aqueles irmãos? Vamos ver aí no versículo 5. Pela vossa cooperação. Então, Paulo agradece pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo aqui que ele nunca foi abandonado pelaquela igreja. Porque ele diz aqui, desde o primeiro dia até agora. Sabe aqui a palavra cooperação, talvez em algumas outras versões, pode falar comunhão, companhia. Está dizendo que aquela igreja sempre estava do lado do apóstolo Paulo em suas batalhas e em suas lutas. É chamada ali uma igreja parceira. Uma igreja que ouvia, procurava saber como o apóstolo Paulo estava e sempre estava disposto a lhe ajudar. E sabemos que Paulo passou por muitas dificuldades no ministério, muitas perseguições, muitas privações, muitas prisões. Mas no total ele tinha um conforto que ele sabia, olha, tem uma igreja que me sustenta em oração. Tem uma igreja que se preocupa comigo. Nesse caso aqui, dessa escrita, até essa igreja mandou Epafrodito para ver pessoalmente como que Paulo estava. Talvez mesmo Paulo mandando um recado, olha, eu estou bem, eu estou aqui em Roma, essa igreja queria ver. Mandou um emissário, um representante da igreja, para ver como que Paulo estava, quais eram as suas reais necessidades, em que ela poderia estender um braço e uma ajuda. Então, cooperação, comunhão.
Você talvez já ouviu a palavra koinonia, já viu? Que é ligada à comunhão. É isso que essa igreja queria manter com o apóstolo Paulo. Estavam sempre juntos. Cooperar é estar juntos numa atitude, numa ação correta. E eles tinham algo em comum, que era a pessoa de Cristo. Porque eles amavam-se reciprocamente, um ao outro. Porque um participava na vida do outro. Paulo orava por eles e eles também sustentavam o apóstolo Paulo em oração. Porque Cristo era aquilo que é comum. Então, por que nós nos colocamos em oração pelos irmãos? Pelo conforto que nós falamos agora da vida da família desse missionário. Porque é o que nós temos em comum. Chega-nos, às vezes, alguns pedidos de pessoas que nós nem conhecemos. Pessoas que moram em outros países, outra cidade. E aí nós, com interesse, quando nós temos esse contexto de oração, nós colocamos gente de Deus. Às vezes uma família, uma necessidade. Por quê? O que é comum entre aquele que mora lá longe e nós? É Cristo e a sua salvação. Então Paulo podia estar longe, lá em Roma, quilômetros de distância, mas algo deixava ele em comum com aquela igreja. Igreja de Filipos. Era a pessoa de Jesus Cristo e toda a graça e misericórdia que ele tem concedido. Então, para o crente cooperador, ele quer partilhar, ele quer participar. Um crente que recebe louvor de Deus é aquele que se punha como essa igreja, uma igreja participativa, cooperativa. Quando se ouve de necessidades, quando tem pedidos, qual é a nossa primeira atitude? É de se esquivar ou querer ajudar? Às vezes não podemos ajudar, mas quer ajudar. Às vezes pergunta, como que eu posso me envolver nessa situação? É uma época bem propícia para nós nos envolvermos com necessidades e lutas que irmãos estão tendo, pessoas conhecidas e nós sabemos desconhecidas. E nós somos chamados para ser cooperadores. Isso é lógico, é claro na Bíblia. A obra é de Deus, a obra é de Cristo, é do Espírito Santo, mas Ele nos coloca como peças de serviço, de cooperação. Não tem espaço para nenhum de nós, para não assumirmos partes nesse trabalho. Então, Paulo, eu agradeço mesmo, porque vocês são cooperadores fiéis, cooperadores constantes. Vocês participam comigo. Paulo usava a sua voz, suas pernas, seu braço para fazer a obra. Mas ele sabia que ele era sustentado, ele era incentivado por essa igreja. Então, o trabalho que Paulo fazia era como se tivesse a grande parcela, a grande associação dos filipenses. E de fato é assim no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve em Coríntios sobre isso. Que um é o que planta, outro é o que rega, e sempre é Deus quem vai dando o crescimento. Então nossa parcela é importante. Então Paulo, eu agradeço, de coração mesmo, porque desde o princípio até agora vocês estão ajudando. Vocês são aqueles companheiros, talvez não próximos fisicamente, mas espiritualmente e com amor. Então essa igreja tinha uma grande preocupação em orar e ofertar, saber da condição do apóstolo Paulo. Eles queriam ser aquele esteio, sabe, aquele apoio, no qual Paulo podia pensar neles e com alegria depois orar, porque sabia que da parte deles sempre viria ajuda. Então sempre vindo ajuda. Então o motivo das ações de graças aqui, a cooperação daqueles irmãos a favor do apóstolo Paulo. Então essa igreja cooperava. Agora Paulo registra claramente, não que ele está aqui murmurando, mas ele diz que às vezes faltou-lhe algum cooperador. Eu vou aqui citar 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10, Paulo escreve assim: porque Demas me desamparou. Teve alguns que estavam próximos de Paulo, ele não coloca todo o contexto, mas fala, olha, quando ele escreve a Timóteo, né? Demas me desamparou. E nesse contexto fala assim, amando o presente século. Alguma coisa fascinou, né, alguém que estava do lado de Paulo e o deixou. Lembra em Atos capítulo 13, que nós já lemos? 13 em diante? Lá fala que João Marcos, por algum motivo, não seguiu na viagem. Por algum motivo. Paulo escreve ainda, e aqui eu quero ler, em 2 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo escreve.
2 Timóteo 4:16. Paulo muitas vezes foi chamado os seus julgamentos, e aí ele escreve aqui em 2 Timóteo 4:16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputado. Então Paulo, de alguma forma, ele está dizendo, olha, eu fui chamado perante as leis, os julgadores e julgamentos, e em alguns momentos ninguém ficou comigo até o fim. Lembra do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Os apóstolos antes demonstravam ou falavam que estaria sempre com Ele, estaria ali ajudando, prontos até morrer por causa de Cristo. E no momento da prisão, eles temeram. Aqueles que eram tão próximos não ficou no momento mais crítico. Mas Paulo, ele retrata que às vezes aconteceu isso com ele. Agora, quem que estava sempre com ele? Primeiro ele fala aqui nesse versículo aí que foi lido, de 2 Timóteo 16, que isso não lhe seja imputado. Paulo não tinha rancor, não. Agora, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. Versículo 17. Se faltou algum momento auxílio humano para Paulo, ele coloca em 2 Timóteo 4,17 que Deus estava sempre presente. Deus estava sempre confortando, fortalecendo, dando a assistência necessária. Então, quando faltou por algum momento, se algum crente na época temeu e não seguiu com Paulo, deu alguns passos para trás, Paulo podia dizer, mas de Deus eu não fui desamparado. Também ele poderia dizer, como nós aprendemos aqui, daquela igreja de Filipenses, ele não foi desamparado. Então, se pessoas talvez falham, Deus não falha. Deus não abandona. Porque o versículo é bem claro aqui. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Em Hebreus eu ainda quero ler assim, falando sobre Deus. De maneira alguma te deixarei. Aqui, não sabemos quem foi o escritor, se foi Paulo ou outro, e esse versículo se repete lá no Antigo Testamento, mas é promessa de Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, homens podem ser adversários, homens podem falhar, homens podem nos trazer decepção. Mas Deus está dizendo aqui em Hebreus 13, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Com confiança, pode prosseguir, que eu estou contigo. Então, Paulo sempre agradecia por isso. Pessoas ajudavam, talvez alguns falhavam, mas Deus sempre fiel. Deus sempre constante. Podemos agradecer como Paulo aqui nessas ações de gratidão, pelo que Deus faz e pelo que Deus também usa vidas de muitos irmãos e muitas irmãs em nossa vida. Então, a primeira atitude de Paulo é agradecimento. Você agradece? Outros poderiam agradecer pela sua vida? Em segundo lugar, aqui, voltando para Filipenses, além de Paulo agradecer, Paulo, ele demonstrava certeza ou convicção. E essa mesma convicção nós devemos ter em nossas vidas. Então, a segunda atitude de Paulo, além de gratidão, é convicção. Versículo 6, bem no início, aqui na minha versão, fala assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, tendo por certo, convicção irredutível. Paulo anima aquela igreja, olha, eu tenho convicção e eu estou passando para vocês, estou exortando, estou animando que vocês devem ter essa mesma convicção de que Deus vai continuar trabalhando no meio de vocês. Se é mesmo que Deus está dizendo, eu vou continuar trabalhando na sua vida, Deus sempre trabalhando em nossa família, Deus sempre trabalhando então na igreja.
E Deus não somente trabalhando, como aqui tem a convicção de que Ele completa a sua obra. Deus não começa nada que Ele vai deixar pela metade. Não é como talvez alguns de nós que tem planos e nós temos que adiar, ou nós estamos assim executando e por algum momento, por alguma crise, temos que deixar de lado por algum tempo. Jesus fala sobre, em suas ilustrações, é que ele começa uma construção e às vezes não tem como concluir. Às vezes acontece conosco, não é? Temos que dar um tempo. Mas aqui da parte de Deus, olha, aquele que em vós começou, e ele começou uma boa obra, Deus, ele aperfeiçoará, ou aí ele vai concluir, e com sucesso, até o dia de Jesus Cristo. Então Deus, ele começou, é que nós podemos aplicar a salvação, é Ele que conclui, dependemos dele. Santificação, toda e qualquer boa obra da parte de Deus, Ele começa e Ele tem todo o poder, toda a fidelidade, toda a capacitação de concluir. E aqui Paulo está dizendo, olha, Deus há de acrescentar, Deus vai concluir em suas vidas aquela obra que Ele começou. E a obra da vida humana, a redenção começa, nós sabemos, quando Cristo, Ele torna-se nosso Senhor e o nosso Salvador. Cristo nos fala que aquele que vai até Ele, jamais Ele abandona ou jamais Ele lança fora. Então a salvação que Cristo promete é uma salvação de convicção. É chamada na doutrina a segurança da salvação. A segurança, que é nós estarmos nas mãos de Deus. Nas mãos de Cristo e Cristo nas mãos de Deus, conforme o livro de João. Então Deus começou a obra em nossa vida. Ele nos chamou para a sua salvação, e nos chamou ainda para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que possamos ser instrumentos de justiça em suas mãos. Então começou, e Ele continuamente, Ele faz isso até o nosso último dia, ou até o dia que fala, até o dia do Senhor. E essa expressão se repete mais de uma vez, para relembrarmos do dia do Senhor, algo que é futuro, que é de conclusão, que Deus realizará. Então Deus concluirá em nossas vidas as suas boas obras. E aí ele acrescenta aqui nessa convicção, depois o versículo 5 em diante, né? Versículo 7, quero ler uma parte também. Como tenho por justo sentir isso de vós, porque vos retenho em meu coração. Eu tenho convicção que Deus fará a obra, e eu tenho convicção que vocês estão em meu coração, porque isso é justo. Vocês se uniram comigo no trabalho. Paulo fala na minha graça, nas minhas prisões e na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus está falando através de Paulo, olha, todos aqueles que tornam-se um cooperador, fique tranquilo. Deus começou a boa obra e Ele há de recompensar. Deus que é justo, Ele há de retribuir todo e qualquer esforço, todo e qualquer empreendimento que nós fazemos no nome dEle e na obra dEle. Então aqui é convicção, é certeza. E isso aqui, mesmo que seja no dia de Cristo, a palavra dia do Senhor fala de julgamento e recompensas. Quando nós pensamos no futuro, em questões de doutrina de escatologia, nós sabemos que Deus tem recompensa e Deus tem a sua justiça. Recompensas para aqueles que o conhecem, aqueles que foram adotados por Deus e são chamados heranças, né? Tem heranças ricas lá nos céus, mas também fala que Deus será justo para aqueles que não o procuraram, para aqueles que não tornaram-se novas criaturas em Cristo Jesus. Então essa igreja aqui, ela poderia ficar tranquila. Todo empreendimento não fica sem recompensa. Paulo até chama que Deus é a sua própria testemunha. É uma expressão forte, falar assim, Deus é minha testemunha. Não é? Em alguma situação, chamar alguém como testemunha, essa pessoa pode ajudar ou não. Ela pode querer dar presença de um juiz ou não. Mas Paulo fala aqui, olha, eu tenho convicção que Deus é minha testemunha. Eu estou fazendo a obra dele e eu sei que ele há de recompensar. Paulo fala que Deus ali era testemunha do grande amor que ele tinha pela obra e ele tinha também pelos filipenses. Se Deus fosse examinar o coração do apóstolo Paulo, ia encontrar afeto, ia encontrar amor, ia encontrar dedicação pela obra.
especialmente para aqueles irmãos também. Aqueles irmãos que eram tão queridos, grande intimidade que nós notamos aqui nessa carta. Então Paulo vai lembrando, e fala: Deus é testemunha, que quando eu lembro de vocês, eu oro. Quando eu lembro de vocês, me causa alegria. E quando eu lembro de vocês, eu tenho grandes saudades. Versículo 8: porque Deus é minha testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aqui saudade naquele contexto, daquele misto de alegria e de que tem aquela falta, querendo estar próximo. Paulo está dizendo que ele tinha amor verdadeiro por aqueles irmãos. E ele sabia que isso era verdadeiro do outro lado também. Então é bom, no seio da igreja, nós mantermos isso. Você ama o outro porque você sabe que também o outro te ama. E nós amamos porque Deus, na verdade, nos amou primeiro. Então que eles tinham laços profundos, ou laços fortes. Será que tem sido nosso alvo constante? Então que é entranháveis amor, um amor interno, verdadeiro. A linguagem aqui poderia dizer assim: um amor visceral, um amor forte. Um amor que, se for necessário, haverá sacrifício, haverá dedicação. Então aqui é uma linguagem antiga. Eu amo mesmo. Entranhável amor, né? Nas entranhas, daquilo que é lá do interior verdadeiramente. É a maneira que nós devemos ter afetos uns para com os outros. Amor verdadeiro ou amor, né, sincero. Então Paulo aqui ele agradece. Paulo também mostra de maneira toda verdadeira da certeza do amor que ele tinha para com Deus e para com aquela obra. Então é certo aqui que Paulo mostra um coração dedicado à obra. E aí Paulo, já que ele agradece pela vida daqueles irmãos, ele sabe que ele ama aqueles irmãos, só lhe resta uma única atitude no final: é fazer pedidos a favor daquela igreja. Alguém que Deus usou na sua vida, alguém que causa saudades. Você só pode fazer alguma coisa, às vezes não tem como pagar, mas você pode interceder. E aqui Paulo orando mais uma vez. E o que Paulo aqui pede em favor daquela igreja? Olha o versículo 9. Paulo, primeiramente, ele tem a atitude de louvor, mostra as convicções. Agora ele tem o seu pedido, a sua intercessão. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Talvez uma igreja que ele sabia que era cooperadora, que já tinha um amor grande. Paulo não queria que aquele amor dele jamais esfriasse. Jamais eles deixassem de fazer o que era certo, o que era correto. Então eu peço isso, olha, que vai crescendo em nosso meio. Esse amor, esse conhecimento, essa ciência, a visão que vocês possam ter, o Espírito Santo sempre clareando as suas vidas, para que vocês possam fazer o que é correto. Então Paulo poderia ter outros pedidos, pedir por saúde, livramento, mas ele queria que o amor daquela igreja fosse algo constante, abundante. A palavra que fala crescendo mais, algo abundante, algo que não pode se conter, algo que não pode ser represado, mas demonstrado de fato. É um pedido importante, é algo que nós devemos pedir, um amor crescente. Sabemos que Deus já mostrou esse amor em nossas vidas. O amor de Deus ele já provou, dando-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse amor deve ser refletido em nossas vidas também. Então, um pedido para que o amor seja crescente. E uma vez que eles tivessem esse amor real atuante, eles iam provar coisas melhores ainda. Porque tudo que é ligado ao amor é ligado em coisas excelentes. Paulo fala no versículo 10, para que aproveis, ou para que vocês possam estar aprovando, coisas excelentes. Aquilo que é o melhor de Deus. E Deus só tem o melhor. Coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum, até o dia de Cristo. Mais uma vez aí, o dia de Cristo. Mas para que aproveis as coisas excelentes. Lá em Romanos, capítulo 12, nos fala como nós mantemos nosso culto nacional,
quando nós nos separamos para Deus, nós vamos experimentar as coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. Romanos 12, 1 e 2. Então, Deus realizando coisas boas, perfeitas e agradáveis, ou coisas excelentes, então de alta qualidade. Paulo esperava que aquela igreja estivesse experimentando e buscando, indo atrás. Então, seria coisas de nota 10. Tudo aquilo que está em Jesus Cristo. E aí Paulo pede ainda para que eles, além de provar coisas boas ou excelentes, ele fala de coisas dignas. Para que sejais também sinceros e sem escândalo algum. Excelentes, depois para que sejam sinceros, sem cera, algo genuíno, autêntico, não sendo aqui como vem a origem dessa palavra, é sincero, né? Sincero, aquele móvel perfeito, não assim maquiado, com uma massa, ou como no passado eles colocavam algum tipo de cera, para convencer que outros viessem a comprar um móvel, talvez brilhando, dizendo que era perfeito, mas uma vez exposto no sol, exposto ao tempo, mostrava as suas imperfeições. Então, sinceros, genuínos e autênticos, ou seja, deixando Cristo transparecer em nossa vida, é o que Deus deseja. E sem escândalo algum, ou inculpáveis, dependendo da versão. Sem escândalo, essa palavra no pensamento de Cristo, nos Evangelhos, é não sendo uma pedra de tropeço. Paulo desejava isso para aquela querida igreja. Sejam sinceros e jamais sejam pedra de escândalo na vida de outros. Jamais façam que outros, olhando a sua atitude, venham tropeçar, venham desanimar ou cair. E Paulo e Cristo dá dura, né? Quando coloca nessa questão que alguns tornam-se pedra de escândalo. Em vez de elevar a vida espiritual, faz com que outros, muitas vezes, venham desanimar. Então Paulo fala, o pedido que eu tenho é isso: cresça em amor, cresça em sinceridade, fuja dos escândalos, porque ai dos tais que vêm os escândalos, e que vocês sejam aqueles que mantêm frutos para Deus. Olha o que diz aí no versículo 11, esse último pedido do apóstolo Paulo: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É o desejo do apóstolo Paulo concluir essa primeira parte das ações de graças, além de louvor, além de convicção, ele pedindo, olha, que vocês possam frutificar, que o Espírito Santo, uma vez presente em suas vidas, possa demonstrar todo aquele amor, aquela benignidade, porque Paulo repete muitas vezes essa expressão, frutos de justiça. Interessante que todo convertido, ele deve manter esse fruto de justiça, ou fruto do Espírito Santo. Mesmo quando João Batista pregava, quando alguns se aproximavam dele, e querem saber o que eu tenho que fazer da minha vida. Você lê lá nos Evangelhos, João Batista dizendo, olha, que vocês possam manter ou produzir frutos dignos de justiça. Frutos dignos que pertencem ao reino de Deus, afastando daquilo que é ligado às obras infrutíferas das trevas, ou aquilo que agrada a carne. Paulo tem esse desejo, olha, irmãos de Filipos, fiquem neste amor, fiquem na sinceridade, e que vocês possam render ricos frutos para o Senhor Jesus. E vocês fazendo isso, vão trazer tão somente glória e louvor a Deus, que é o alvo de nossa vida, ou deve ser o alvo de nossa vida, trazer glória e louvor a Deus, mediante Jesus Cristo. Porque para isso mesmo Jesus nos salvou, para trazermos glória e louvor para Jesus, fazer aquilo que agrada ao nosso Pai, agrada a Cristo, agrada ao nosso Salvador. Então Paulo tinha isso bem claro em sua memória: gratidão e intercessão por aqueles irmãos, querendo que eles tivessem essa atitude. O alvo maior, glória para o nosso bom Deus. Mas como nós sempre falamos, não somente aqueles irmãos em Filipenses. O Espírito Santo deixa registrado isso mesmo, que Deus começou uma boa obra através da salvação, Ele continua na santificação, Ele continua quando nós nos colocamos como cooperadores dEle. Então nós perguntamos,
será que se essa carta fosse escrita para nós, e é para nós, o Espírito Santo estaria dizendo, olha, tudo que vocês estão realizando, o alvo está sendo para a glória e louvor de Deus. E nós vamos verificar se isso é real quando nós estamos próximos de Cristo e também quando nós estamos próximos uns dos outros, apoiando-nos e ajudando-nos mutuamente. Então Paulo enfrentava as suas lutas, a sua prisão com um pouco mais de alívio e alegria, porque ele sabia que essa igreja estava produzindo esses frutos. Assim que seja em nossa vida, nosso desejo, agradar a Cristo em todas as coisas. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas. O apóstolo Paulo, primeiramente, ele agradece pela igreja, louva e exalta o Senhor para aquela igreja. E deve ser a nossa atitude também. Interceder e agradecer pelos irmãos. Que com sinceridade reconhecemos que o Senhor tem continuamente, Deus, feito a tua obra em nossas vidas. O Senhor tem muito mais a fazer quando nós nos aproximamos de Ti. Então nos ajude a crescer no amor, na sinceridade, deixando todo qualquer escândalo, aquilo que desagrada, e venhamos, ó Deus, deixar as nossas vidas brilhar e salvar esse mundo. O apóstolo Paulo relata aqui na parte final, de glória, louvor, e nós sabemos que a nossa vida deve ser da mesma maneira. Nos ajude a tirar os impedimentos que talvez o Deus não causa ou não tenha permitido esses motivos de louvor e adoração. Mas sabemos, ó Deus, que é o desejo do Senhor que a nossa vida, Deus, seja de instrumento na vida de outros. Nos ajude a manter a fidelidade, a nos preocupar como essa igreja preocupava com o apóstolo, e que possamos nos preocupar com missões, com evangelismo, com o discipulado, com a tua causa e com a tua igreja. Nos ajude, Deus, a ter o ânimo de nos enquadrar, ter o mesmo desejo de fazer como os filipenses. Nos ajude a viver a vida cristã de tal forma que nós venhamos a causar ao Deus falta na vida daqueles que nós somos distantes, e que outros possam olhar a Deus nossa vida e possam ver o exemplo que nós temos por causa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos deixar boas marcas na nossa geração e que possamos, a Deus, aguardar o dia da recompensa. Sabemos quem estarmos com Cristo, sabendo, Deus, que são os galardões prometidos a todos aqueles que o amam e que têm prestado a Deus um belo serviço ao Senhor. Nos ajude a viver, nos ajude a falar e a praticar essas verdades. É o que nós queremos, desejosos, suplicando a Deus em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos, agradecemos, possamos, ó Deus, ter uma ótima semana na tua presença, de trabalho, de serviço e de amor cristão. Nos ajude em nossas faltas e nos ajude a viver como Cristo. No nome do Senhor nós oramos mais uma vez.